Olá, hoje o tema é vaidade, tá? Eu vou discorrer um pouquinho sobre o que eu entendo dessa palavra e como eu uso essa palavra no meu trabalho de autoconhecimento, o conceito que eu passo para os meus clientes. Mas eu gosto de, às vezes, pesquisar na internet antes de falar a minha opinião. Eu fico querendo saber o que outras pessoas, ou mesmo o dicionário, no sentido dessas palavras, né? O que o dicionário diz. E aí, olhando isso, eu vi que a palavra vaidade, ela tem dois significados básicos. E é engraçado que eu não tinha esse conhecimento, mas eu usava esses dois significados pelo conhecimento, vamos dizer, experiencial. Né? Eu peguei essas palavras em dois sentidos que elas realmente trazem. O primeiro é o que eu uso no meu trabalho, mais, né? Que é a ideia do nosso desejo de nos sentirmos importantes. E para mim, esse desejo de se perceber importante é a maldição do ego humano. E é esse desejo, essa ânsia que faz a gente viver mal, ter percepções distorcidas e agir de forma prejudicial. E é sobre esse que eu vou falar hoje. O segundo significado dessa palavra, eu peguei das palavras do Salomão, do rei Salomão na Bíblia. E descobri que vem da raiz romana dessa palavra, que significa vanitas, em latim, e que significa. E aí, essa é profunda demais, e eu vou falar no segundo vídeo. Talvez depois desse vai ter vaidade 1 e vaidade 2, né? A vanitas significa vacuidade, futilidade, efêmero, sopro rápido, natureza passageira e inutilidade dos prazeres diante da morte, que é o que Salomão fala, né? Insignificância. Aí veja bem, coisa interna. A mesma palavra, ela fala do nosso desejo de ter significância e da nossa insignificância, né? Vindo da raiz vanitas. Então, a insignificância da vida terrena e a efemeridade da morte, né? Então, vanitas significa tudo isso. Então, veja, é quase como se a palavra a vanitas, que para mim é a raiz mesmo, dissesse pra gente o real significado da nossa existência, que é inútil, que é vão, que é irrisório, que é insignificante. Nossa vida é insignificante. Vanitas diz isso. E aí a gente fica apavorado com essa ideia de ser insignificante e começa a usar vaidade como a busca desenfreada de a gente ter alguma significância, alguma importância. Então a gente faz coisas malucas por isso. E é sobre essas coisas malucas que a gente faz que eu vou falar hoje. E depois eu vou falar no Vaidade 2, a missão, o que é real, né? E veja, é como diz o Salomão. Salomão, no Eclesiastes, se eu não me engano, no Eclesiastes de 10 de 9, peraí, deixa eu ver. Aqui, o Eclesiastes, eu acho que é de 9, não, é de 1 a 12, Eclesiastes de 1 a 12, de 1 a 12, ele vai reconhecendo, por causa da idade, não vou falar isso hoje não, porque hoje é do 2, mas assim, Salomão sacou isso, e ele fala isso no Eclesiastes de 1 a 12, quem quiser ir lá ver, vai ler, e na próxima quinta-feira eu vou falar sobre isso, do Salomão. Mas hoje é quase como se fosse o remédio humano para a sensação de vacuidade, de insignificância, de vazio da vida terrena, da vida humana. Por quê? Porque todo mundo que nasce morre. E toda a luta que a gente tem entre o nascimento e a morte parece inútil quando a gente sabe que vai desaparecer, vai voltar ao pó. Então,
o remédio para essa sensação, para a gente ficar são, né? Porque se a gente realmente sacar que qualquer coisa que a gente faz é vão, é inútil, é vaidade de vaidades, tudo é vaidade, vanitas, a gente nem levanta da cama, né? Para que eu vou levantar da cama, né? Para que eu vou existir e sofrer todas as agrúrias que tem na vida humana, se o final é eu deixar de existir e ser esquecido completamente, né? Porque em 2, 3 gerações, o nosso nome, estou falando do pessoal médio, né? Não de quem marcou, e essa é outra doidice, né? Termina, alguns humanos são tão malucos em relação a isso, que ficam querendo colocar o nome na história, nos livros de história, para serem lembrados por décadas, centenas ou até milênios, né? A gente, por exemplo, a gente fala de Jesus Cristo, que viveu há 2.000 anos atrás. Então, a vida dele tem 2.000 anos. Mas a vida das pessoas comuns que viveram junto com Jesus Cristo acabou-se. A gente sabe que tinha lá, são os personagens, os figurantes, né, no filme. Ninguém sabe o nome do figurante no filme. A gente sabe dos personagens principais, mas dos figurantes, aqueles que fazem o back, né, o que está por trás da história, ninguém sabe o nome. Então, a gente não sabe o nome e a história de vida dos figurantes da época de Jesus Cristo. E isso somos nós. No geral, a maioria de nós, e até Jesus Cristo, porque a Terra vai viver 4 bilhões de anos. 4 bilhões de anos. E talvez em 200 mil anos, que é um sopro em 4 bilhões de anos, toda a existência, inclusive a de Jesus, não vai ser lembrada, cara. Olha, né? Então, veja que inútil é a gente sofrer. É inútil a gente sofrer, né? Porque a gente vai desaparecer. Então, para a gente não lembrar disso, né? Para que a gente não entre de fato nessa história e enlouqueça, ou mesmo deprima e vá para a cama e dizer nunca mais eu me levanto, porque não adianta eu me perturbar, eu arengar, eu passar fome para sobreviver, se eu vou morrer igual a todos os outros animais, que os insetos, né? Eu morro igual aos insetos. Então, qual é a diferença entre mim e os insetos? Nenhuma. Nenhuma. Então, para a gente não enlouquecer nisso, então a gente criou a vaidade. A vaidade é a seguinte: é o desejo de que nossas qualidades e personalidades sejam reconhecidas como importantes pelos outros. Bom, eu vou desaparecer, mas enquanto eu estou vivo, eu preciso ser significativo para alguém. Alguém fora de mim mesmo tem que dizer que sem a minha existência a coisa ficaria horrorosa, né? Então eu preciso ser admirado nesse sentido de colocado como diferente, como destacado da massa. Eu não posso ser a massa para pelo menos um grupo de pessoas. E aí, quando eu estava pensando sobre isso, eu me lembrei, como eu sempre me lembro, do livro Pequeno Príncipe, quando ele se encontra com a raposa, ele fala dessas coisas. Mas é engraçado porque, da forma como eu li o livro, pode ser que não tenha sido isso que o autor queira dizer, mas da forma que eu li o livro, parece que a raposa está falando de uma coisa certa, de uma coisa que é para a gente fazer. E eu discordo veemente disso, do que a raposa diz, né? Então, o que é que a raposa diz? Que foi o tempo que o Pequeno Príncipe dedicou, né, à rosa dele, que fez a rosa ser tão importante, né? E a outra coisa que ele fala veja que coisa legal, que é basicamente o cerne da vaidade desse significado que eu estou dizendo aqui. Ó. Sem a vaidade, eu não passo a teus olhos de uma raposa igual a 100.000 raposas. Tá. Se eu sou igual a 100.000 raposas, eu sou o coadjuvante. No coadjuvante, não, que o coadjuvante ainda é lembrado, né? Eu sou o... Como é que eu disse agora? Me esqueci o... me esqueci agora o nome do
das pessoas que ficam nos filmes e que ninguém sabe dizer. Eu disse ainda agora, mas agora eu já me esqueci. Mas assim, aquela pessoa que está ali só fazendo eco no filme, né? Mas assim, quando eu sou uma raposa igual a 100 mil raposas, eu não me destaco. Então eu vou morrer e acabou-se. Então qual é a minha importância? E se eu não tenho importância, por que eu estou existindo? Porque isso é a vaidade do ego. Então eu acho que para eu existir eu tenho que ter alguma importância, algum significado, algum propósito. Quando eu me deparo com a ausência de significado, de propósito, de importância, eu deprimo. O ego deprime, tá? Porque o ego precisa ter uma significância. Mas assim, se a gente se tirou o ego, a gente não deprime, a gente simplesmente aproveita a vida. Mas, então vamos lá. Não passa a teus olhos de uma raposa igual a 100 mil raposas. Mas, se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim o único no mundo. E eu serei para ti o único no mundo. E a gente chama isso de amor. Ai, meu Deus. Isso é vaidade. Não vaidade das vaidades, que aí é outra coisa, que é a vacuidade, tá? Mas é vaidade, é o remédio da vacuidade. Vaidade, o remédio da vaidade. A vaidade de dizer assim, eu preciso ser significativo e importante, pelo menos para um ser humano. E é por isso que a gente tem tanto desejo de atrair, de cativar, de aprisionar, de fazer com que o outro necessite de mim, para eu me sentir importante. E a gente chama isso de amor. E essa forma de amar, vou botar entre aspas, essa forma de amar é a pior desgraça do ser humano. Para mim, é o que faz a gente sofrer. Né? Sofrer. A gente só pode ser realmente feliz, na minha opinião, tá, gente? A gente só pode ser realmente feliz quando a gente se desapega dessa ideia de vaidade. Que eu preciso cativar um outro ser humano. E ele precisa, como disse a raposa, dedicar tempo. Né? Foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a fez tão importante. E é por isso que a gente fica perturbando o outro para responder as nossas mensagens no WhatsApp. Por quê? Porque se ele não responde, significa que eu sou igual a 100 mil pessoas. E eu não posso ser igual a 100 mil pessoas, senão eu vou morrer. Olha a loucura. É por isso que eu preciso que o meu cônjuge só ame a mim. Porque senão eu vou ser igual a 100 mil rapazes. Eu não quero ser igual a 100 mil rapazes. Eu quero ser única. Pelo menos para uma outra pessoa. E aí eu não fico atormentada com a minha insignificância. Porque, na verdade, vou contar baixinho aqui, a verdade é que a gente é tudo insignificante mesmo. Tá? Mesmo para essa pessoa que a gente cativou, morra para você ver, morra, desapareça. Se essa pessoa for realmente muito dependente de você, se você criou essa doença da dependência, essa pessoa vai ficar mal por alguns meses, talvez até um ano. Aí depois de um ano, se essa pessoa for saudável, ela vai se desapegar de você, ela vai se apaixonar por outra pessoa e daqui a pouco ela vai se esquecer que você existiu um dia. Eu vou dizer, porque, veja bem, eu perdi para a morte, né? Duas pessoas muito significativas da minha vida. Meu avô paterno e minha avó paterna, né? Que viveram a minha vida inteira, até a morte deles, eles viveram comigo. Então eu digo que eles eram meus pais step, né? Eu tenho um pai e uma mãe que fizeram muito bem a função dele e eu ainda tive um par de pai e mãe extra para fazer o que os meus pais não gostavam de fazer. Eles fizeram. Então eles eram muito significativos para a minha vida. Na primeira morte, que foi a do meu avô, eu fiquei muito mais mal do que na segunda morte, que foi da minha avó. Não porque ela era menos importante, né, nada disso. É porque eu me acostumei com a ideia da morte durante os 10 anos que ela viveu a mais, 10, 12 anos que ela viveu a mais do que meu avô. E eu me preparei para a morte dela.
A morte do meu avô foi a primeira morte, então eu não tinha me preparado ainda. Eu era muito nova, acho que eu tinha de 19 para 20 anos, então eu era nova, eu nunca tinha passado pela experiência, então eu tive mais dores, vamos dizer assim, na morte do meu avô do que na morte da minha avó. A morte da minha avó eu já consegui celebrar. Não a morte, não a ausência dela, mas celebrar a passagem dela, né? A existência dela, a vida dela. Mas vou dizer uma coisa: tanto meu avô como minha avó, hoje em dia, na minha cabeça, é como se fosse um sonho. Como se ele nunca tivesse existido, de fato. Eles são um sonho. Às vezes eu acho engraçado isso, né? Eu, às vezes, sonho com eles. E quando eu sonho com eles, parece real. Mas, assim, quando eu estou acordada e que eu penso em meu avô e minha avó, é como se eles nunca tivessem existido. É como se eu tivesse sonhado com eles. Para você ver como é. Meu avô já tem pelo menos uns 30 anos, 35 anos, se eu tinha 20 anos na época, eu tinha 35 anos que meu avô morreu, e minha avó tem uns 20, mais ou menos, por aí, em torno de 20, que eu não sou muito boa em guardar a data. Veja, depois de 2 décadas, quando eu me lembro do meu avô e da minha avó, eles são, como é que eu posso dizer, são turvos. Eu sei porque eles estão na minha memória, mas são turvos. E olhe que eu tinha uma ligação. Eles me cativaram e eu os cativei, como diz a raposa. A gente tinha um vínculo. Mas mesmo assim. Agora imagina as pessoas que eu não me vinculei. Né? Elas nascerem, elas morrerem, tanto faz como tanto fez para mim. Né? Não sou afetada por isso. E é esse medo de não afetar ninguém que a gente tem. A gente tem a sensação de, se eu não afetar ninguém, se ninguém se ligar a mim, né, eu sou o cúmulo da inutilidade, da insignificância. E para o ego, que é vaidoso, né? Isso é a pior coisa, é a pior doença do mundo. Então o que é que eu faço? Eu busco o tempo inteiro ser significante. E por isso, às vezes a doidice é tão grande, né, do ego, que eu ajo de forma prejudicial à comunidade, ao ambiente. Por quê? Porque tudo que eu tenho na minha cabeça é uma ação que me torne meu nome, minha existência, um marco que daqui a 10 mil anos, como eu li uma vez, eu li um livro sobre o Hitler, que o Hitler queria existir por 10 mil anos. E foi por isso que ele se suicidou. Porque se ele tivesse na cabeça da pessoa que identificou a personalidade do Hitler, tá? Isso aqui eu li no livro. Ele disse que se Hitler, ele leu como se você estivesse lendo a mente, os desejos do Hitler. Se Hitler tivesse sido morto, ele não tinha chance de ser lembrado por tanto tempo. E Hitler queria ser lembrado por 10 mil anos. O grande... Veja, vamos imaginar que tudo que Hitler fez tinha esse objetivo. Ser lembrado por 10 mil anos. Ter o nome dele marcado numa história. E daqui a 10 mil anos ainda a pessoa falar. Então ele ficou satisfeito com isso. Né? Ele morreu na ânsia de ter o nome dele. Bom, ele conseguiu sobreviver 70 anos já, né? 80 por aí. Depois da morte dele, né? Ele conseguiu, porque eu estou falando dele ainda. Certo? Eu não sei se daqui a 10 mil anos se falará de Hitler. Mas esse era o desejo dele, para você ver o tamanho da loucura. Eu acho que pessoas como Hitler, porque não só existiu Hitler no mundo, existiu outras pessoas assim, que quiseram marcar a ferro e fogo. Né? Tem uma história também que no filme Troia, onde Brad Pitt, que eu achei massa, o filme Troia onde Brad Pitt é o Aquiles, né? E o Aquiles, ou Aquiles, não sei, ele é convocado para uma guerra, né? E ele não queria ir. Ele não queria ir, ele tinha se aposentado, ele estava vivendo outro tipo de vida, né? E aí ele vai se aconselhar com a mãe dele, né? E tem essa cena do Brad Pitt indo se aconselhar com a mãe dele. E a mãe dele diz o seguinte: veja bem, se você ficar aqui e não for para a guerra, você vai ter uma vida longa, você vai casar, você vai ter filhos, você vai ser alegre. Mas quando você morrer, você vai ser esquecido. Ninguém vai falar do teu nome mais.
você vai ser esquecido. Se você for para a guerra, você não vai viver longamente, você não vai casar, você não vai ter filhos. A probabilidade é que você morra na guerra, e foi o que aconteceu, né? Ele morre na guerra. Mas você vai ter seu nome eternizado. O que é que você escolhe? Vocês que viram o filme sabem que Aquiles escolheu teu nome eternizado. Então ele comparou: eu quero a glória do meu nome eternizado ou uma vida comum na qual eu vou ser esquecido. Vou te dizer, a vida da maioria dos seres humanos é essa vida comum, que vai ser esquecido depois da morte, mesmo que ele tenha tido uma vida maravilhosa. E é isso que Salomão diz, né? Que eu vou falar depois. Salomão diz assim: não adianta eu ter vivido a vida mais maravilhosa do mundo, porque eu vou morrer e vou ser esquecido. Bom, Salomão é mais antigo do que Jesus, né? Então Salomão deve ter de 3.000 a 4.000 anos, e a gente está falando de Salomão ainda. Então o nome de Salomão sobreviveu. A história de Salomão sobreviveu, porque ele escreveu, por isso que dizem: escreva um livro, plante uma árvore, faça um filho. O filho é o mais efêmero, né? Porque se você não escrever um livro ou não plantar uma árvore que dure muito, tá? Porque as árvores também morrem. Mas assim, o filho vai te lembrar por 2 gerações, no máximo. O teu bisneto vai te lembrar de tu. Mas a partir do tataraneto, teu nome vai ser esquecido também. Então essa perturbação de ter o nome eternizado, que é a doidice mor, certo? É daquelas pessoas que vão buscar poder, vão buscar notoriedade, vão buscar prêmios, né, para ficar marcado na história. Essa é a doidice pior. A doidice menor são as nossas, das pessoas mais comuns, que não vão ter um nome marcado, mas pelo menos querem se perceber importantes para uma pessoa. E é por isso que dói tanto quando alguém deixa de amar a gente, deixa de estar interessado na gente. Aí dói, eu digo que é vaidade. Todo mundo fica chateado comigo. Não, é porque eu amo muito. Eu não amo nada. Tu não sabe nem o que é amor? Ama não. O que tá doendo aí é a vaidade. A vaidade de voltar a ser uma raposa dentre 100.000 raposas. Tu vai voltar para esse lugar onde tu é indiferente, sem raposas. Ninguém vai saber quem tu és. Mas quando alguém coloca o olho em você e diz: me interessei por você, fui cativado por você, aí você deixa de ser 100.000 e passa a ser uma única. E é por isso que o amor romântico exige tanto exclusividade. Bom, se o meu cônjuge ama a mim e a outra pessoa, eu passo a ser 100.000 raposa de novo. Eu não quero ser 100.000 raposa. Eu quero ser uma destacada. Então ele não pode amar a mim e a outra pessoa ao mesmo tempo. Não, ele só pode amar a mim. Ele só tem que ter olhos para mim. Quando eu mando uma mensagem no Instagram, ele tem que estar lá do outro lado, esperando o titim da minha mensagem e imediatamente responder para ele confirmar: sim, você é a única, você não é 100.000 raposas. Eu dependo de você, como é que eu necessito de você. Eu preciso de vocês. Então, se você mandar uma mensagem, se a pessoa não responde num tempo razoável, né? Eu vou achar, eu sou desnecessária. Meu Deus, eu sou uma raposa em 100.000. Ai, meu Deus, 100.000 não, 100.000 e 100.000. Então eu sou nada. Sim, vou te dizer uma coisa, você é nada. E tudo o que você está fazendo é ilusório. Você vai continuar sendo nada. É como se você estivesse se iludindo o tempo todo através dessas estratégias. Ai, não, eu sou importante porque meu pai precisa de mim. Eu sou importante porque meu marido precisa de mim. Eu sou importante porque meu filho precisa de mim. Morra. Morra, para você ver
As pessoas sim vão chorar, porque, como diz a raposa, estão cativadas. Quando a gente está cativada, a gente fica com essa ilusão, e quem fica com essa ilusão chora. Mas isso não quer dizer que você era importante, não. É só porque eu perdi alguma coisa. Aí eu choro por mim, a gente não chora pelos outros. É nesse nível. A gente é egocentrado nesse nível. A gente nunca chora pelo outro, a gente só chora por a gente. Mas a gente não quer saber disso. Né? E porque não quer saber disso, porque é doloroso para esse ego, para essa vaidade, a gente vive vida miserável. Tá? Só pode viver uma vida realmente boa, prazerosa, gostosa, quem está em contato com a sua vacuidade, ou seja, com o seu vazio, com a sua insignificância, com a sua desimportância. Eu sei que eu sou tudo isso, eu sou desimportante, eu sou insignificante, a vida não tem nenhum propósito. Não importa se eu levantar ou se eu não levantar, tudo dá no mesmo. Mas ainda assim, eu levanto, eu me relaciono, eu trabalho, eu tenho dores e tá tudo bem. Né? Eu não preciso ter um significado, eu não preciso ter alguém me amando, eu não preciso. Eu existo pelo tempo que existirei, até a minha morte. E quando eu morrer, eu desaparecerei. Sem propósito, absolutamente nenhum. Não existe meta, não existe aprendizado para um próximo. Não existe isso, de fato não existe. Isso tudo é criação do ego, tá? Para que a gente não enlouqueça. O ego não é nem a gente. O ego não enlouqueça, porque se o ego não tiver um propósito, uma meta de vida, ele enlouquece. Se o ego entrar em contato com a vacuidade, direto, assim, sem nenhum preparo, ele tem que ser preparado. O ego tem que ser preparado para entrar na vacuidade. Se ele não for preparado, ele endoidece. Se ele realmente entender que não tem nenhum significado, não tem nenhum propósito, nada, de verdade, se ele entra em contato com isso, sem nenhum preparo, ele pira. Ele sai da casinha, tá? Esquizofreniza de fato, e ele vai viver num mundo maravilhoso de Bob. Bom, a gente já vive num mundo maravilhoso de Bob. Quando eu acho que eu sou importante para alguém, e que isso é amor, eu já vivo num mundo maravilhoso de Bob. Quando eu acho que tem um propósito de eu existir, eu já estou num mundo maravilhoso de Bob. Fato. Mas eu posso entrar mais profundamente no mundo de Bob, muito mais deslocado do que esse. Que é, eu sou a rainha da Inglaterra. Né? As pessoas me perseguem. Por quê? Porque eu sou muito importante. Porque, se você pensar, toda delírio e alucinação de uma pessoa com esquizofrenia eleva ele a uma categoria de pessoa que, se deixar de existir no mundo, o mundo se acaba. Por quê? Porque isso é o ego no mais profundo nível de delírio dele, para ele dizer assim, não, eu preciso existir, eu sou muito importante. Então eu viro rainha, eu viro Jesus, é delírio de grandeza, a gente começa a ter delírio de grandeza ou de perseguição. Por que uma pessoa é perseguida? Porque ela é muito importante, ela é muito significativa. Então, quase todo delírio. Você é envenenado. Por que eu vou ser envenenado? Esse é outro delírio, às vezes até alucinação, porque a pessoa sente o gosto do veneno na comida, né? Você é envenenado. Por que você seria envenenado? Só os reis eram envenenados, só as pessoas muito importantes, muito significativas eram envenenadas. Então por que eu vou ser envenenado? Porque eu sou muito importante. Então isso é o delírio humor. Então tem gente que, quando entra em contato com a desimportância sem ter nenhum preparo, e aí vocês podem perguntar, de qual é o preparo? Eu vou repetir o que eu tenho repetido. Início de psicoterapia, primeira psicoterapia, mas não para na psicoterapia, porque a psicoterapia geral, ela só te coloca para o mundo de Bob número 1, de ser importante. Você não pode ficar só na psicoterapia, você tem que ir além. Porque a psicoterapia, ela só te ajusta ao mundo de Bob número 1. Ela te protege do mundo de Bob número 2, que é a loucura da esquizofrenia. Então ela te protege disso.
mas ela não te protege da loucura inicial, que é o nível mais baixo, que é o mundo de Bob, que é, eu sou importante, minha vida é importante, e eu deixo uma marca no mundo. Isso também é delírio, só que é um delírio comum, é um delírio que está todo mundo no delírio, então a gente acha que não está delirando, a gente acha que está no bom, não está não. Então começa pela psicoterapia para não ir para o delírio número 2, a gente fica só no delírio número 1, e depois tem que transcender a psicoterapia. Tá? Tem que transcender. Senão, como diz hoje, né? O Osho diz que só aproveita realmente a vida um Buda, ou seja, alguém que saiu do mundo de Bob número 1, que sabe da sua vacuidade, que sabe da sua insignificância, que sabe da sua desimportância, que sabe que a morte termina tudo e acabou, se não tem nenhum significado especial nisso, mas mesmo assim curte o tempo de 80 a 100 anos que esteve na Terra existindo, como o Osho mesmo diz também, porque aconteceu assim. E não tem nenhum significado para que aconteça assim. Simplesmente aconteceu assim. E eu não preciso ter um significado para acontecer e usufruir. Pronto, aí você chegou, você saiu do mundo de Bob todinho. Mas para chegar nesse lugar, como diz o Shifu, é 30 anos em uma caverna. Você olhando para dentro, olhando para dentro, olhando para dentro, perdendo o medo de ser desimportante. Você vai ali, perde o medo. O Osho tem vários exercícios que eu fiz. Tem exercícios no budismo também que são mais radicais, como, por exemplo, a observar um corpo em decomposição. Né? Esse é um exercício bem chocante para o ego. Né? É lembrar-se de que seu corpo vai se decompor todo, ele vai apodrecer, ele vai feder, ele vai virar pó. Então, qualquer coisa que você ache que é importante você se preocupar, lembra, tá, mas eu vou apodrecer, cara. Daqui a um tempo eu vou apodrecer. Então, por que eu estou me perturbando com isso? Né? Por que eu estou buscando significado? Estou perdendo tempo. Olha, eu tenho tão pouco tempo de vida. Eu estou buscando significado. Né? Ao invés de estar curtindo, eu estou buscando significado. E eu vou morrer. Vai todo mundo morrer, mesmo o pessoal do Vale do Silício, que não quer morrer. Mas né, eles estão se recusando, eles estão criando coisas para existir por muito tempo. Isso é desnecessário. Quer dizer, não tem problema você existir por muito tempo, mas não por esse motivo, de ter medo de morrer. Né? Medo de morrer é mundo de Bob. Tá? Medo de morrer é mundo de Bob. Se você existir muito e tá tudo bem se morrer ou não, não é mais mundo de Bob. Eu não sei se dá para entender isso, porque eu levei mais de 2 décadas pensando e exercitando para chegar nesse lugar. Então, não sei se vai dar para vocês entenderem. Se vocês não estão no mesmo tempo que eu, talvez vocês não entendam isso e me vejam como uma louca, né? Só uma louca que fala bobagem. Tudo bem também. Né? Aí é com você, não é comigo. Né? Sim, é outra coisa. Quando a gente chega nesse lugar, quando a gente sai do mundo de Bob, todo mundo fica pensando que a gente é doido. Por quê? Porque doido é aquele que age de forma diferente da maioria. Também, né? Também temos essa significância para o louco. Aquele que age, pensa, fala de uma maneira incomum, que não é igual à maioria. Então eu começo a ser doida mesmo, porque eu estou falando de uma coisa que ninguém fala, ou estou sentindo coisas que ninguém sente, ou eu estou percebendo coisas que a maioria não percebe. Então tá tudo bem, eu sou doida mesmo, né? Mas não estou mais no mundo maravilhoso de Bob. Então, cada segundo da minha vida, ele é degustado, porque eu não estou mais buscando. Eu não estou perdendo mais meu tempo de vida buscando significância. E é por isso, por exemplo, que eu posso fazer um vídeo aqui, se ninguém assistir, tá tudo bem. Porque eu estou fazendo o vídeo porque me deu na cabeça, porque é divertido para mim. E não para outras pessoas assistirem. É por isso que eu não quero mais salvar o mundo. Né? Eu não preciso mais salvar o mundo. Eu não preciso fazer nada para outras pessoas. Eu faço tudo para mim. Eu existo em mim sozinha. Eu faço tudo por mim e para mim. Eu não faço mais nada para ninguém. Nada para ninguém.
Eu faço por mim e para mim. Então, qualquer coisa que você esteja vendo, que eu esteja fazendo em relação a outra pessoa, eu ainda estou fazendo para mim. Eu não estou fazendo para aquela outra pessoa. Eu estou fazendo para mim. Então, eu vivo sozinha hoje em dia e vivo para mim, bem egoisticamente. Eu sou a pessoa, eu costumo dizer para as pessoas que me conhecem que eu sou o cúmulo da pessoa egoísta. Eu sou a pessoa mais egoísta que você pode conhecer na vida. Egocentrada e egoísta que você pode conhecer. Porque eu só vivo para mim. Eu não vivo para os outros. E quando eu morrer, tá tudo bem. Eu vou apodrecer. Eu vou me decompor. Não, o corpo, né? O corpo vai se decompor, né? E Nanda vai ser esquecida. Essa pessoa, essa identidade, em 2 ou 3 gerações, vai ser esquecida. Mesmo que eu tenha vídeos aqui. Olha, se hoje eu já não sou lembrada, imagina quando eu parar de fazer isso. E em pouco tempo, esses vídeos aqui, se 10 pessoas assistem, essas 10 pessoas já morreram também, vão morrer, e acabou-se. Né? Então, e tá tudo bem. Eu não quero viver 10 mil anos como... Eu não preciso viver. Se eu viver também 10 mil anos, não interessa. Isso não é para mim. Eu não preciso disso. Eu me livrei dessa ideia. Eu não preciso viver 10 mil anos. Tá? Eu posso viver 10 mil anos, mas eu não preciso viver. Isso é indiferente para mim. Tá? Eu posso morrer imediatamente, logo depois da minha decomposição. Eu posso ser esquecida e tudo bem. Né? Isso não me perturba mais. Mas eu também posso ser lembrada por 10 mil anos e tá tudo bem, porque não tem nada a ver comigo isso. Não tem a ver com os outros, não tem a ver comigo. Então é isso. Essa é a primeira coisa da vaidade. E para mim, essa vaidade, que é o mundo maravilhoso de Bob, é o que faz a gente sofrer. Então você está sofrendo na vida, saiba, é vaidade. Não a vaidade das vaidades, tudo é vaidade. É a vaidade que eu estou dizendo aqui, vou até complicar de novo. É o desejo, vou repetir. É o desejo que nossas qualidades de personalidade sejam reconhecidas como importantes pelo outro. O desejo de ser admirado, de ser colocado diferente, destacado da massa, como a raposa disse para o Pequeno Príncipe. Eu não quero ser 100 mil raposas, eu não quero estar na massa de 100 mil raposas, eu quero ser especial. Na medida que eu quero ser especial, eu entro na vaidade que eu estou falando aqui, que é a tentativa do ego curar, né, ou disfarçar a vacuidade para ele não ficar muito mal, que a vaidade de vaidade tudo é vaidade, e ele existir minimamente enquanto está respirando. Mas ele não vive, ele sobrevive. Tá? Eu quis viver, eu não quis só sobreviver, eu quis viver. Eu quis ir além da morte. Né? Então, eu me desapeguei da morte para ir além da morte. Eu me desocupei da ideia de que, por causa da morte, minha vida não tem significância, para, tudo bem. Ou como diz o Osho poeticamente, porque o Osho era um poeta, né? Ele diz uma rosa que floresce no deserto, ela não floresce para ninguém ver. Ela floresce porque não tem outra coisa que ela possa fazer. Então a gente existe não é para nada. A gente existe porque aconteceu assim. Tá? A gente tem consciência porque aconteceu assim. É aleatório, como dizem os cientistas. É aleatório, não tem propósito. Aproveite. Aproveite. Né? Respira porque você tem pulmões. Fala porque você tem língua. Anda porque você tem pernas ou cadeira de rodas, sei lá. Faz, vive, porque a existência está ali agora. E acabou-se. Não tem mais nada disso. Não vive por um propósito, porque não tem propósito. Claro, mas isso depois de sair da psicoterapia e transcender o pensamento comum, que é o pensamento da maioria, que está no mundo maravilhoso de Bob. E isso não é para ser importante, não, tá? Não confunda. Transcender o pensamento de massa não é para você se destacar, não. Você continua na massa. Aliás, você vai para baixo da massa, que é como dizia o Lao Tse. Não tem como você, ou como dizia Jesus, né? Os últimos serão os primeiros. Então o Lao Tse dizia que só um soldado raso, que está abaixo de um general, de qualquer outra pessoa, consegue estar no tal. Então, você
Quando você sai do mundo maravilhoso de Bob, você não ascende aqui, não, você vai para baixo. Você fica insignificante, você fica um nada. Mas aí você está na vida. E enquanto você não está no nada, você não está existindo de verdade. Você está lutando para não deixar de existir, o que é uma perda de tempo. Na minha opinião, tá, gente? É uma perda de tempo na minha opinião. Mas para quem está no mundo maravilhoso de Bob, não é uma perda de tempo. Tá? Ele tem que lutar pelo filho dele, para deixar bens para o filho dele. Ele tem que botar o nome na Billboard, no Oscar agora. Tem que ter o nome na Oscar, porque aí o Oscar vai ficar eternizado. É um prêmio de reconhecimento, ou seja, todas as... Vê que raposa sai. Né? Eu estou num lugar onde tem quase 1 bilhão de pessoas olhando para mim, dizendo, aí eu tenho que fazer isso, para o povo dizer, aí eu deixo de ser 100 mil raposas. Mas vai morrer depois disso. Morre. Ela vai ficar algum tempo ainda sendo lembrada, porque, Oscar, inventou uma coisa que ninguém nunca tinha inventado, né? Fez uma equação matemática que ninguém nunca tinha pensado antes. Vai viver por alguns séculos, milênios, quem sabe. Talvez até 1 milhão de anos viva, eu não sei, porque eu não vou saber também. Não vou saber. Porque ninguém nunca viveu 1 milhão de anos. O nome dela, veja, as pessoas que têm 1 milhão de anos agora são os fósseis, né? Os fósseis, inclusive, dos Homo sapiens. Mas alguém sabe o nome dessas pessoas? Não, se botou o nome, tem o nome da Luzia, que é um fóssil daqui, tem o nome de Lucy, que é um fóssil de lá, da Europa ou dos Estados Unidos, não sei. A gente botou o nome, mas alguém sabe o nome desta criatura? Não. E ela tem 1 milhão de anos. Ou sei lá, menos talvez até. Mas vamos dizer 1 milhão. Mas ninguém sabe o nome dessa pessoa. Ninguém sabe o que foi que ela viveu de verdade. Porque ninguém sabe a história dela. A gente encontrou os fósseis, então o osso lá, o pedaço de pele, sei lá o quê. E é isso. Vacuidade. Quando a gente se encontra com a vacuidade, que é o segundo tema, né? De vaidade, né? Vaidade de vaidade, tudo vaidade. E fica bem na vacuidade, a gente realmente começou a viver. Antes disso, a gente não vive. A gente sobrevive lutando para ser significativo e não ser uma das 100 mil raposas. E a gente chama isso de amor. Isso não é amor, tá, gente? Amor, como disse a monja Cohen, é uma razão elevada. É uma capacidade de enxergar as coisas de forma mais ampla. Isso é amor. E aí não tem nada a ver com apego, possessividade. Não tem nada a ver com me olhe só a mim. Não olhe, mas não tem nada a ver com o que a raposa ensinou ao Pequeno Príncipe, tá, gente? Isso não é amor, não. Bom, é um significado da palavra amor que a gente deu. Mas para mim isso não é amor, não. Nunca foi. Mesmo quando eu li o Pequeno Príncipe, eu achei esse trecho da raposa, o ó do Borogodó, né? Porra, que coisa horrorosa. Eu achei horrível o significado da raposa, no meu entendimento. Se vocês entenderam de outro jeito, me expliquem. Porque o meu entendimento não quero isso da raposa. Deus me livre. Eu quero outra coisa. Eu não quero ser cativada, eu não quero cativar ninguém. Bom, minha gente, mas eu estendi muito, porque vaidade é um tema fantástico. Eu acho que eu nem falei tudo. Nem expliquei de verdade, né? Como sempre, eu acho que eu não explico nada de verdade. Mas tá aí, é a primeira coisa que eu falei sobre vaidade. Segundo vai ser a vaidade de Salomão. Se vocês quiserem, quem está vendo, quem quiser já lendo o Eclesiastes de 1 a 12, leia e venha debater comigo o Eclesiastes da vacuidade. Até a próxima.